Olá, meus queridos leõezinhos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de tarot para o mês de agosto. Lembro-lhes que esta é uma leitura geral e, portanto, são energias, vocês têm livre-arbítrio e levem apenas desta leitura aquilo que vos ajuda a enfrentar o mês de agosto. Estou aqui na minha cozinha a mostrar-vos a vista porque antes de vos mostrar as cartas de tarot queria contar-vos a meditação que fiz para os leõezinhos para o mês de agosto. E aquilo que eu vi, aquilo que me apareceu foi uma larva. Sabem aquelas larvas que se tornam borboletas? Pronto, era uma larva colorida, daquelas que vai ser uma borboleta muito linda, ainda não sabe, colorida a comer numa folha verde. E aquilo que me fez pensar para alguns de vocês é que não é bonito que uma larva está numa folha verde sem saber que existe um mundo para além dessa folha verde, que existe todo um universo, toda uma multiplicidade de galáxias para além daquela folhinha, sem saber aquilo que o universo soube desde sempre que um dia ela vai voar e que só precisa de um bocadinho de paciência. Acho que alguns de vocês devem estar a precisar de ouvir isso, portanto, aqueles que estão a precisar de paciência e que as coisas não estão a correr tão depressa como queriam, lembrem-se que o universo sabe mais do que nós, ok? Temos de ter paciência às vezes. A outra coisa que eu vi foi, mas isto já estava a deitar as cartas, não foi o que eu vi, foi o que eu senti. As cartas de repente tornaram-se muito pesadas, as vossas cartas para mim, mas mesmo muito pesadas, como tive muita dificuldade em deitá-las, como se pesassem tijolos. Tive quase a desistir, aliás. E isso talvez me faça sentir que alguns de vocês estejam a sentir-se assim quase a desistir, cansados, que a vida vos esteja a sobrecarregar e a fazer-vos sentir muitos pesos. E queria mandar um abraço de encorajamento para alguns de vocês. E o cão concorda, não sei se ouviram. Mas a vida às vezes ladra-nos, é verdade, e temos de ter coragem, ok? E agora vamos para as vossas cartas. Pronto, aqui estamos mais sossegadinhos. Então, aparece-me um novo começo apaixonante para vocês. Esta energia de o do ar de bastos, bastões, que é a energia do fogo. É a energia do fogo. Portanto, um novo começo em algo que vos apaixona é absolutamente possível. Existe essa energia, ok? Mas, ao lado disso, aparece-me o 4 de ouros. Como veem, aqui diz poder. O que é que tu valorizas mais na tua vida? Será que existe alguma coisa a que te estás a agarrar como se fosse mesmo a coisa mais importante ou as coisas mais importantes para ti? E não me estou só a referir a coisas materiais, pode ser de facto coisas materiais, mas também pode ser um relacionamento, um trabalho, pode ser um hábito, uma forma de ser, uma forma de ver as coisas, porque esta energia é de alguém que construiu muralhas a toda a volta e que se agarrou ali àquilo em que acredita, àquilo que é importante para si, o que acha ser importante para si. E eu convido-te a pensar o que é que estás... Quando temos muralhas, não estamos só a manter os outros à distância, estamos também a manter as potencialidades à distância. Quando tu podes ser limitless, ilimitado, ok? Portanto, pensa o que é realmente importante para ti. Será que aquilo que te estás a agarrar daqui a 5 anos é importante? Daqui a 10 é importante? Porque o mais importante não são coisas algumas, mas sim tu, a tua alma. Isso sim que é importante. Porque depois aparece-me aqui, quero-te mostrar, três energias. Podem ser 3 indivíduos, 3 energias
de alguém inexperiente ou de uma criança, de alguém de meia idade e de alguém de mais idade, pode ser, mas também pode representar a energia de querer avançar com algo, ter a pressa de ir em direção a algo, mas ser inexperiente e não ter ainda aquela sabedoria necessária para avançar com essa nova ideia? Não sei, talvez. Em agosto talvez te aconteçam, talvez tenhas notícias ou mensagens e talvez exista uma energia de te apressares a lidar com isso. Mas lembra-te que o rei de bastos é alguém que sabe lidar com o fogo. Porque o fogo... olha, bem má ideia aquela canção do James Blunt que diz Everybody wants to love, but nobody wants to get burned. Or everybody wants to be loved, but nobody wants to get burned. Que quer dizer toda a gente quer ser amado, mas ninguém se quer queimar. E aqui em Portugal vemos muito isto, agora neste verão, tristemente vemos muito isto, o poder destruidor do fogo. O fogo, se for controlado e se for usado de forma controlada, pode ser usado para nos alimentar, pode ser usado para nos aquecer, pode ser usado para destruir o lixo, aquilo que já não nos serve. Mas temos de saber lidar com ele, e o rei de bastos é alguém que sabe lidar com o fogo. Olha para ele, parece-me quase o Pai Natal, assim, com estes robos vermelhos e brancos, a barba branca. Existe aquela energia de... Será que procuras algo de bondade, alguém de bondade, alguém apaixonante, alguém que te alegra, alguém que te... Porque o Pai Natal é aquele que todos querem ver, é aquele por quem todos anseiam. Ou será que és tu que estás a transformar-te nessa pessoa por quem todos anseiam? Nessa pessoa sábia, nessa pessoa que sabe distinguir quem merece de quem não merece. Pai Natal, não é? É suposto só trazer os presentes para quem se portou bem. Sabe distinguir, tem a claridade de distinguir quem merece o seu esforço. Trabalhou todo o ano para construir os brinquedos, não é o Pai Natal? Mas ele sabe quem merece recebê-los. Não é investir em quem não merece. Acho que essa mensagem é para alguns de vocês, porque depois aparece-me aqui 9 de espadas, e o 9 de espadas é uma energia de... Este é o vosso desafio, e eu esclareci o 9 de espadas com estas cartas. Porque o desafio era não se entregarem a ansiedades, a depressões. Sabem que aqui foi quando me vinha a ideia, nunca mais acontece, nunca mais saio disto, nunca mais se resolve, ou qualquer coisa assim, já não me lembro bem, acho que era nunca mais isto anda para a frente, creio que eram essas as mensagens que me iam à cabeça. Para alguns de vocês, se calhar estão-se a sentir um bocadinho nessa energia, e temos de ter cuidado com essa energia, porque isso leva-nos à ansiedade, às vezes ao desespero, às vezes à depressão, e o desafio é terem cuidado com isso, ok? Uma espada de cada vez, que é o que está a fazer aqui esta mulher, uma espada de cada vez, ok? Um problema de cada vez, uma situação de cada vez, com calma, porque vejo aqui alguém que estava feliz, estava numa situação de felicidade, e depois, não sei porquê, isso virou-se, o caldo entornou. E agora estas nuvens de escuridão, de não saber como prosseguir em frente, de não ter a claridade de e agora o que é que eu faço, o que é que... não saber bem como seguir em frente. E este peso, que era o peso que eu sentia já quando estava a deitar as cartas, não é? Está aqui o 9 de bastos, que, por exemplo, no tarot universal aparece como um homem
vergado sobre pesos, vergado sobre o peso de responsabilidades, pesos da vida. Então, esse é o vosso desafio, de certa forma. Mas o conselho é, para o mês de agosto, está aqui o 8 copas, e o 8 copas, quando está direito, é aquela energia de reconhecer que algo acabou, deixar para trás e ir em frente. Mas aqui está invertido, só que nesta carta a ilustração é diferente. Aparece um homem a observar o que se passou e o que afetou, o que causou tanta emoção, o que causou tanto distúrbio emocionalmente, ou possa ter causado desequilíbrio emocionalmente. E se está invertido, para mim, a meu ver, o conselho é: deixa de te preocupar ou de te observar com aquilo que te causou preocupação emocional. Se algo acabou, não investas mais o teu tempo. Lembra-te, o Pai Natal não investe em quem não merece. Tem que ser merecedor para receber a prendinha, né? No final do ano. E portanto, não investas mais em quem não merece. Investe em ti. Investe em ti como um guerreiro que andou a batalha inteira a lutar, que cumpriu a sua missão e que agora merece descansar, como um guerreiro que regressa da batalha e que encontrou o seu refúgio. Cria o teu refúgio e descansa. Cria porque o rei de bastos é criador, ele é criador da sua realidade. E há dois tipos de criadores, a meu ver. Há aqueles que criam no mundo exterior, como um poeta, um artista, um comediante, um escritor, um construtor, mas há também aqueles que criam no interior, aqueles que se avançam espiritualmente, aqueles que sobem de patamar espiritual. Ok? Só tu sabes qual deles é o teu objetivo, qual deles te pode ajudar no mês de agosto. Mas no mês de agosto, definitivamente, o conselho é descansares e prioritizares-te a ti mesmo, ok? Nem que tenhas que vender o teu ponto de vista, nem que tenhas de abdicar desse poder, do que é que de algo que te estás a agarrar, se calhar desnecessariamente. O resultado bom, ideal, seria tu seres como a rainha de espadas, usares essa espada para cortares bullshit, para cortares as tolices, as paixões deslapadas, as energias das coisas que te estão a cegar, as emoções fortes, e veres com perspectiva, não veres só o teu ponto de vista, veres o ponto de vista de toda a gente, porque a Rainha de Espadas, ela está nesse patamar acima de que eu te falava. Ela tem uma perspectiva, ela não sabe só o que é realidade para si mesma, mas ela consegue ver a realidade dos outros e entender a realidade dos outros e tem uma perspectiva muito grande. Portanto, fantástico seria se no mês de agosto conseguisse essa perspectiva. E sabes porquê? Porque às vezes é mesmo preciso ter paciência. Às vezes a melhor maneira de fazer é não fazer nada. Às vezes a melhor maneira de prosseguir é mesmo render e dizer: ok, pronto, fica na tua que eu fico na minha, ou então abdicar mesmo do teu ponto de vista e reconhecer que existe outro ponto de vista. Mas mesmo que o teu ponto de vista esteja certo, aparece aqui a ideia de render, de deixar ir, porque há coisas mais importantes do que ter razão. A bondade, por exemplo, é muito mais importante do que ter razão. É muito mais importante do que o poder, do que as nossas muralhas, ok? Do que fecharmos em 4 copas e não vermos para além das nossas muralhas. Portanto,
para sumarizar, para o mês de agosto, existem então aqui estas 3 energias, ok? De infantilidade, meia-idade, sabedoria. Tanto podem ser 3 indivíduos diferentes, como pode ser uma progressão em ti mesmo. Existe essa energia de mensagem ou notícia ou algo que leva a um novo começo, um começo que te apaixona, mas que é preciso que tu equaciones o que é que tu te agarras, o que é importante para ti, porque, e perguntas a ti mesmo, mas será que é mesmo importante? Será que é mesmo importante? Porque às vezes para deixarmos novas coisas entrar temos que largar coisas que achamos que são importantes mas que não são, e render pontos de vista e termos perspectiva e deixarmos de observar coisas que nos causam tristeza e aproveitarmos para investir a nossa energia em nós e darmos o nosso tempo a quem é merecedor. E escolher que tipo de criação é que queremos fazer, não nos deixando dominar pela tristeza e pela ansiedade e pelos pesos da vida, ok? E reconhecendo que por muito que nós esperneemos, é escusado querer tulipas a nascer no outono, não é? As tulipas vão nascer na primavera. Temos que reconhecer que, tal como aquela energia da larva que eu vi, que um dia vai ser borboleta, temos que reconhecer que o universo sabe mais do que nós. E às vezes é importante não sermos nós a fazer e deixarmos ser o universo a fazer. É importante reconhecer a importância da paciência, trabalharmos a paciência, porque às vezes é mesmo isso, a melhor maneira de fazer é não fazer nada, ok? Um abraço muito grande para vocês, meus queridos leõezinhos, e desejo-vos umas excelentes férias, se for o caso desse. Aproveitem para descansar, recuperar forças e um excelente mês de agosto. Um beijinho muito grande. Peço-vos também que, se esta mensagem vos foi útil, que cliquem em gosto, subscrevam, partilhem com outros leõezinhos para ajudarmos mais pessoas, está bem? Um beijinho grande.